Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Papo de Verdade. Aqui o Colégio Pastoral da Igreja Presbiteriana de Brasília. A Igreja Presbiteriana de Brasília está na Entrequadra Sul 313, 314, aqui na capital federal. É um grande privilégio caminhar com você que nos acompanha aqui em nosso podcast. Comigo, Reverendo Piva, Reverendo Timóteo, Reverendo Guilherme. Eu sou o Reverendo Leonardo, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é cooperar, uma missão possível. Qual é esse grande desafio para o século XXI e as dimensões dessa cooperação à luz da fé cristã, já que temos tantas áreas carentes e quem quer andar mais rápido anda sozinho, mas quem quer andar mais longe tem que estar acompanhado. Não é? Então, Reverendo Guilherme, seja bem-vindo aqui mais uma vez, né? Esse nosso momento gostoso aqui. Como é que você percebe essa importância da cooperação, especificamente aqui agora no Ministério de Jesus, não apenas nesse texto, mas em tantos outros? Qual a sua leitura ao longo dos anos da importância dessa cooperação, especificamente no Ministério de Jesus Cristo? A gente percebe que o Senhor Jesus, ele desempenhou o seu ministério que até em termos de tempo foi até muito curto, se a gente pensar, né? Mas e até por isso os evangelhos vão mostrar Jesus caminhando, indo de uma cidade a outra, mostrando que de fato havia uma urgência, uma importância naquilo que Jesus iria pregar. E esse texto nos mostra claramente pessoas, então, se mobilizando em prol de outras para que, de fato, a bênção do Senhor pudesse chegar e alcançar, para que, de fato, vidas pudessem ser impactadas com a presença, com a palavra, com a vida de Cristo em outros. Isso é muito bonito. Isso a gente olha nitidamente para nós enquanto igreja que somos. O Senhor nos traz essa oportunidade para, à luz da sua palavra, sermos também como que... E no direito existe um termo que é interessante, dado ao oficial de justiça, eu gosto muito de usá-lo também, que é a longa manos do juiz. Então é como se o juiz estivesse na rua, fazendo aquela diligência, e nós, enquanto igreja, somos que a longa manos de Cristo. Ou seja, é como a ordem veio, a orientação de Cristo é muito clara em sua palavra, agora nos compete, enquanto igreja, enquanto seu povo, sairmos e sermos de fato as mãos, os pés, os olhos, as palavras do próprio Senhor Jesus. A gente sabe bem a responsabilidade que há nisso, sem dúvida nenhuma, porque conhecemos os nossos próprios corações, sabemos da nossa falibilidade, mas ao mesmo tempo, que privilégio nosso. Que alegria sermos chamados pelo Senhor como seu povo, como seu rebanho, e agora então sermos esse povo escolhido antes da fundação do mundo para levarmos as boas novas de grande alegria, né? Então, cooperarmos com essa obra, com essa missão que é do Senhor na terra, isso é um privilégio nosso enquanto igreja do Senhor. Uma das características do ministério de Jesus sempre foi a sua consciência de que a sua missão era para servir. Então nós temos essa missão de Cristo muito clara ao longo de todos os evangelhos. Ele vem como servo, né, para nos resgatar do império das trevas. Mas também temos aquelas pessoas que serviam o ministério de Jesus. Em Lucas, no capítulo 8, nós encontramos ali a narrativa de um grupo de pessoas, mulheres, homens, né, que apoiavam o ministério de Jesus, inclusive financeiramente, para que Jesus pudesse servir outras pessoas. Então você tem o ministério daquele que vem para cooperar, para servir, para agir, né, segundo a vontade do Pai, que encontra pessoas que querem cooperar com a sua missão, encontra aqueles que ele chama para cooperar com ele na missão, e aí nós temos esses três universos somados e o impacto da vinda de Cristo Jesus se faz presente até o dia de hoje e vai por toda a eternidade. Esta soma de cooperadores, Reverendo Timóteo,
ela é para nós não apenas um texto descritivo, ele é um texto normativo. Ou seja, devemos entender o nosso chamado, Deus nos chamou, devemos perceber o privilégio, né, que temos de termos pessoas que apoiam o nosso ministério, que cooperam conosco na cooperação para com o próximo, e também o privilégio que Deus nos dá de chamarmos outras pessoas para cooperar conosco, né? É isso mesmo, Timóteo? Estamos pensando no caminho certo, esse universo de cooperadores nessa grande missão? Com certeza. A igreja é um ambiente de muita variedade de pessoas com dons diferentes, com capacidades, idades diferentes, berços diferentes, pessoas muito assim distintas. E nesse caldo cultural, nesse caldo social que é a igreja, que ao mesmo tempo que ela é tão diferente, tem uma unidade, né? Existe uma unidade dentro dessa igreja, existe espaço para todo mundo. Cada um tem o seu papel ali dentro, cada um tem a sua função ali dentro, e todos seguindo um único propósito. Me lembro aqui da ilustração que o próprio Jesus usa, acho que é Paulo que usa, perdão, que a igreja é como um corpo. Sim. Então são vários órgãos distintos, com funções distintas. Um filtra o sangue, o outro respira, o outro armazena ali uma substância, o outro produz um hormônio. E todos aqueles juntos seguem uma única função, que é de fazer aquele organismo funcionar. E esse organismo é a própria igreja, né? Então é interessante que às vezes a gente cria talvez algumas travas de serviço do ministério, de pensar assim, poxa, eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não posso assumir esse cargo, eu não posso assumir essa função porque eu não sou bom para isso. Mas Deus te deu habilidades, Deus te deu competências e Ele quer que você use essas competências. Ele sabe quem você é, Ele sabe do que você é bom, Ele sabe aonde você pode estar servindo. Às vezes você vai estar numa situação ali que, poxa, eu queria servir em outro lugar. Às vezes não é só competência, às vezes você tem que achar o seu lugar dentro da igreja para fazer o melhor que você pode, né? E às vezes a gente tem talvez um erro, um problema de idealizar como é um líder cristão, né? Então a gente cria na nossa cabeça um líder cristão ideal. E aí a gente olha para nós mesmos e fala assim, eu não sou assim. Então eu não vou servir, porque eu não sou desse jeito, né? E aí, não, você tem que servir do seu jeito. Claro que, né, abrindo mão de certas coisas e lutando contra o pecado, lutando contra limitações, buscando capacitação, isso é fato. Ou até mesmo lutando contra o orgulho de se sentir, né, super capacitado. Exatamente, né? Eu não também tem de outro ninguém. lado. É isso aí. Eu sozinho, eu coopero comigo mesmo. É isso aí. Eu dou conta, eu mato no peito, né? Então a igreja junta, cada um com o seu papel, cada um com sua atuação, a gente faz a missão acontecer, e essa missão não é individual, né? Esse é o ponto, todo mundo junto seguindo uma única missão. Se cada um está ali seguindo uma missão própria, vai ser uma tragédia, vai ser assim, cada um batendo na parede, né? A gente tem que estar alinhado naquele que é quem nos compartilha a sua missão, que é Cristo, né? Exato. E aí, reverendo Piva, na liderança da igreja, percebemos muitas vezes que as pessoas desejam cargos para servir, né? De fato fundamental ter um cargo para cooperar em uma missão, né? Ter um título, seja reverendo, seja presbítero, seja diácono, seja professor de escola dominical, líder de um departamento, líder de um ministério, né? São tantos os cargos, né? Mas para cooperar nessa missão, é necessário mesmo isso, ter um cargo, uma função? Não, absolutamente não é necessário. E eu acho que aqui é bom até a gente fazer algumas distinções de termos, né? Porque talvez quando se pense em cooperar dentro daquilo que o reverendo Timóteo falou, é preciso ter muito claro na nossa mente de que Deus não precisa de nenhuma ajuda nossa. Então, quando nós falamos em cooperar, é preciso entender que nós não estamos ajudando Deus e nem estamos ajudando a igreja. A ideia de sermos instrumentos. Está certo a palavra cooperar porque é no sentido de operar juntamente com alguém, ok? Mas é muito mais no sentido de sermos um instrumento nas mãos hábeis do artista, sermos uma flecha na mira hábil do arqueiro, aí sim. Então, pensando nisso, que de nós mesmos não temos nada a oferecer senão quando estamos capacitados por Deus, você pode atuar em qualquer área, seja ela oficial ou não.
Mas então por que existem as oficiais? Para que as coisas sejam organizadas. Mas inclusive um dos princípios de escolha de liderança, seja pelo próprio critério bíblico e até na vida secular, é: primeiro se vê a vida da pessoa, ela dá sinais de potencial e de trabalho, e então ela é chamada para essa função. Para que se oficialize, ela entre no sistema, ela tenha inclusive poder de gerenciamento e seja gerenciada também. Mas na igreja há tantas coisas a se fazer, trabalhos de bastidores, aquele que intercede, aquele que ora, aquele que ajuda, aconselha, senta do lado de alguém na igreja e simplesmente pergunta: como foi sua semana? Ninguém nunca saberá disso, senão você, a pessoa e Deus. E que serviço precioso se todos os crentes fizessem assim, acolhessem aqueles que estão visitando. Então não é necessário os cargos, mas eles existem para uma organização, segundo, como foi dito também, os dons e talentos que Deus dá e no momento propício os utiliza. É isso aí. Uma das coisas interessantes que nós encontramos nessa perspectiva da cooperação do Evangelho é o quanto o Senhor capacita pessoas as quais ninguém olharia para elas numa perspectiva normal, natural, de capacitação, e entregaria qualquer missão, né, para essas pessoas. Né? Nenhum de nós estaria aqui. Nenhum de nós estaria aqui. Né? E olhamos, por exemplo, que Deus chama tanto pessoas simples ao longo da Escritura Sagrada, sem nenhum tipo de educação formal, vamos dizer assim, até grandes intelectuais, né, que estão presentes ali na Escritura Sagrada, com seus exemplos de vida e de cooperação e de humildade também. Nesse sentido, eu queria colocar aqui na mesa para a gente pensar, né, por que muitas pessoas não se dispõem a cooperar? Quais seriam as barreiras para que pessoas simplesmente não se dispusessem, né, na obra para serem cooperadores? O que será que passa na mente de algumas pessoas que estão engajadas, no sentido de que são membros de igreja, ou você que está nos acompanhando, né, já está um bom tempo ali na caminhada cristã, mas ainda não se sente competente para cooperar? Por que esse tipo de sentimento paira e impede essas pessoas de cooperar na missão, o que é algo extremamente não apenas possível, mas maravilhoso? O que você acha, Guilherme? Eu tenho, e aí só uma primeira palavra, uma expressão que comumente já está aí bem em voga, chamada zona de conforto. É muito fácil a gente estabelecê-la, né? Estabelecer essa zona de conforto no nosso dia a dia, porque se eu não dou aula, eu de alguma maneira não fico em evidência. Se eu não canto, se eu não toco nenhum instrumento ali no louvor, também não, como se diz, eu continuo a minha. E aí o famoso crente domingueiro, vou lá, assisto e muitas vezes eu, na verdade, vou ali mais para receber e vou embora para minha casa quase que um agente secreto. Não me, né, me relaciono com ninguém, não estabeleço nenhum tipo de comunhão. E essa zona de conforto ela é muito perigosa. Porque, como falamos, o Senhor nos chama para o relacionamento também, não só com Ele, mas também com os nossos irmãos, porque enquanto igreja nós somos uma família só, uma família na fé. E é muito importante estabelecermos esses vínculos, esses laços de amor, de fato, que o Senhor nos chama a estabelecer, vindos diretamente do próprio sangue de Cristo, que é o que nos une. E quando eu então começo a me aquietar e deixar, por vezes, que certos dons meus vão sendo colocados de lado e eu vou querendo ali, de alguma maneira, estabelecer-me nessa zona de conforto, o maior prejudicado será eu mesmo. Porque o corpo ele precisa ser edificado, o Senhor, a gente crê que Ele coloca dons, porque nós somos, e a gente sabe bem, a igreja ela é diversa, é unidade na diversidade. Então nós somos um só em Cristo, diversos, da maneira que o Senhor nos chama, da forma que o Senhor coloca, né, Ele tem nos chamado, mas a gente tem que saber
que o nosso dom, aquilo que o Senhor mesmo nos chamou a fazer, precisamos sair e anunciar e fazer e, naturalmente, propagar, saindo desse ambiente, saindo desse lugar, entre aspas, confortável e fazermos de fato a obra. Uma das barreiras seria essa zona de conforto, né? Exatamente. Tá bom aqui, né? Me Exato. deixa quieto aqui. Muito Eu no meu confortável. cantinho, você no seu. Eu me lembro que, bom, eu comecei, né, muito novo, né, na proclamação do Evangelho, e eu me lembro que no meu período sabático, né, quando eu parei, eu falei, bom, agora eu vou tirar um período para apenas ir à igreja, né, e assistir, participar, né, da missão, da elaboração de projetos e participar do culto, celebrar com os irmãos, entender essa dinâmica, né, de um membro comum que senta, né, não é um pastor, não tem toda aquela responsabilidade. E o sentimento que veio no meu coração depois de algum tempo foi o seguinte: que privilégio, rapaz. Que privilégio, né? Você ser um membro, você chega na igreja, está tudo arrumado, tem diáconos, tem presbíteros, tem professores, tem a liderança, tem o pessoal do louvor, do coral, o próprio pregador, né? Nós que sabemos, né, o volume de pessoas engajadas para que um domingo aconteça, né? Que privilégio, o membro sai de casa, tranquilo, vai nessa zona de conforto, senta ali. É um privilégio, mas falta o outro lado da moeda, que é o privilégio de cooperar, de servir. Então essa zona de conforto, ela tem um lado positivo, mas também é uma armadilha, né? Ela é sedutora. E aí, não que o evangelho seja desconfortável, é importante ter o conforto, mas ficar nessa zona de conforto e por causa dela não servir, aí já é pecado também, Claro. né? E aí, reverendo Timóteo, quais são os privilégios de quem se dispõe a cooperar? Essa seria uma boa reflexão aqui para a nossa mesa, né? Um dos perigos é a zona de conforto, mas e o privilégio? Privilégio. Me lembro de João, capítulo 15, quando ele está falando que nós somos servos de Cristo, mas ele fala assim: vocês não são apenas servos, eu vos chamo de amigos, porque eu estou compartilhando com vocês a minha missão, eu estou contando para vocês aquilo que eu estou fazendo e vocês vão fazer isso junto comigo, né? Porque às vezes um senhor, né, pensando ali numa situação bíblica, né, o senhor com seus escravos, com seus servos ali, ele às vezes manda fazer, faz isso, e pronto. O servo ele tem que obedecer sem saber o motivo, o propósito, concordando ele ou não, né? Mas nós fomos promovidos desse ambiente e agora não somos apenas servos, continuamos sendo servos, mas agora nós somos servos e amigos, porque Cristo ele fala com a gente: vamos para cá, porque essa é a obra do nosso Deus, esse é o objetivo. Nós estamos aqui para transformar, para impactar esse mundo, para compartilhar o amor, para promover a paz, para, enfim, diversas questões que a Bíblia coloca como sendo parte dessa missão do nosso Deus. Então, para mim, esse que é o grande privilégio. Nós somos chamados para ser amigos daquele que é o dono da missão. Pensando em personagens, né, reverendo Piva, quando nós olhamos assim a Escritura Sagrada, né, os personagens são diferentes, né? Jesus chamando Pedro, pescador, né, e depois chamam Paulo, né, que é uma pessoa com uma formação totalmente diferente, e eles vão servir ao Senhor juntos ali. No seu passeio pelas histórias da Escritura Sagrada, né, qual seria aí o personagem, ou quais seriam os personagens que você já percebeu essa cooperação, né, na obra, e que você disse assim: rapaz, isso aqui é um exemplo, isso aqui é um modelo, né? Seria tão bom se nós tivéssemos mais pessoas assim, né, com essa mesma relação com Deus. Teria alguém aí na sua... Tem dois. No seu arquivo? Sim, tem dois que me marcaram muito desde antes do seminário, no seminário e nos últimos momentos lá da vida da nossa igreja, que é Esdras e Neemias. Porque nos dois livros dos dois tem uma frase muito parecida com o mesmo teor. E os dois se dispuseram em seu
coração. Então isso é a primeira parte. Eles quiseram fazer. E por mais contraditório que pareça, eles foram chamados para obras que não tinham nada a ver com a sua função. Um era sacerdote e foi reconstruir muro. O outro era copeiro e foi reconstruir o templo. Então eles não entendiam nada de construção civil, de liderança, de gerenciamento. O caso dele era outros. Mas para aquela obra específica, assim foi feito. Podemos citar também os exemplos dos artífices das coisas do templo, em que nos é dito um texto que parece quase que redundante, onde é dito: e para lidar com madeira, os marceneiros, e para lidar com ouro, os ourives. Bom, parece um chamado lógico, não é? Mas como eles iam fazer as abóbodas? Como eles iam fazer as pétalas? Como eles iriam fazer a finalização do trabalho? É um único cérebro, um único capacitador, o próprio Deus. Então ele dá o talento, ela sabe fazer a coisa. Ele usa aquilo como um dom, um presente específico dentro do reino e capacita. Então Deus, na história da vida dessas pessoas, para alguns deu a profissão e foram utilizados naquela profissão. Outros com uma atividade chamados momentaneamente para atividades nada a ver em termos. Porque tem tudo a ver. Se eu sou do reino e tenho uma tarefa do reino, tem a ver comigo, Deus me capacitará. Isso aí. Para encerrar esse nosso bate-papo aqui, o tempo passa rápido, né? Muito. A conversa é boa. Quando a conversa é boa e quando nós temos cooperadores, né? Isso aí. Fica muito melhor, né? Fernando Guilherme, para fechar aí o nosso tema, cooperar uma missão possível, suas palavras. Quero deixar aqui a nossa saudação para você que nos acompanha e que você coopere, que você participe da obra maravilhosa do Senhor, que fique aqui um estímulo para você, para a sua vida, para a sua caminhada. Não se acomode, não deixe, como a gente falou aqui, a zona de conforto se colocar aí no seu coração de maneira tal que você permaneça numa inércia, mas participe, se envolva. É claro que nós estamos lidando com pessoas e as pessoas são diferentes umas das outras, mas faça o seu trabalho tão somente para a glória do Senhor. Muito cuidado com o seu coração, onde estará o seu coração. Coloque realmente ele e você, a sua pessoa, na presença do Deus verdadeiro que você quer, de fato, cooperar nessa obra maravilhosa. É isso aí. Eu concluo dizendo que servir ao Senhor é um privilégio, né? Nós temos um privilégio de nos afadigarmos na obra do Senhor, né? O trabalho de qualquer pessoa é cansativo, existem seus problemas, existem tudo aquilo ali que vem junto no pacote, mas nós temos o privilégio de fazer isso para glorificar a Deus. Então, não perca tempo, não deixe de ser um servo voluntário, né? Trabalhando, servindo em ministérios da igreja, servindo de modo, como o Piva colocou, de modo anônimo, com um irmão, com um vizinho, com alguém que está carecendo, alguém na rua que precisa de alguma coisa. Sirva ao Senhor, porque é Ele quem está vendo e é para Ele que a gente faz tudo isso. Então, não deixe de ser um servo, que isso é essencial para nós. Ótimo. Nunca diga para Deus e para si mesmo, não posso. Se você está diante da tarefa, você sente que Deus está capacitando, não use desculpas. Se lance confiantemente ao que Deus te tem chamado, Ele vai capacitar, passo a passo, como por exemplo fez na vida de Abraão. Ele não disse todos os lugares, ele ia de ponto em ponto, e assim fará na sua vida também. Amém. É isso, eu queria citar Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, para você que nos acompanha. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tende em vós esse mesmo sentimento
que houve também em Cristo Jesus. Se disponha, coopere, vamos juntos nessa missão e fica aqui o nosso papo. Esperamos você no nosso próximo encontro. Um abraço bem grande.